Estamos aqui mais uma vez no ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Por conta desses momentos difíceis pelos quais estamos passando, a nossa casa física ainda está fechada, mas os nossos corações continuam abertos, com o mesmo carinho, o mesmo acolhimento. Hoje é dia de palestra pública e nós hoje vamos refletir sobre um tema intitulado Eis-me aqui, Senhor. Essas reflexões serão conduzidas pelo André Cantarelli, do Centro Espírita Nair Cruz. Mas antes que a gente comece a palestra, nós vamos preparar os nossos corações lendo uma página do Emmanuel que está no livro Tocando o Barco, psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 27 e denomina-se Ante Jesus. E diz assim: não compareças à frente do Cristo presumindo-te iniciado na solução dos problemas do mundo. É possível que a tua experiência seja uma rede escura, tecida com fragmentos de ilusão. Não procures o Divino Mestre julgando-te forte entre os poderosos do dia. É provável que a tua segurança não resista ao mais leve sopro do sofrimento. Não busques Jesus como quem alcançou a autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine ainda hoje, por determinação das forças superiores que regem a vida. Não te aproximes do Evangelho impondo títulos, mesmo respeitáveis, que a terra te conferiu à personalidade em trânsito no plano físico. Os títulos, por vezes, são meros enganos no jogo educativo das convenções sociais. Procuremos o Mestre na posição de aprendizes. Conduzamos até ele a receptividade da criança, em que, se consagrando à simplicidade, pode acolher sem aflição e sem mágoa a diretriz regeneradora. A mente infantil permanece abençoada com o selo da renovação. Desconhece o mal, não vê inimigos, ignora a culpa, não comunga com a iniquidade e não vê obstáculos para desculpar as ofensas, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Desfruta a paz, confia com sinceridade, aprende com presteza, sorri para a existência e, sobretudo, caminha com o espírito de surpresa com que devemos agradecer cada dia as bênçãos do Criador da vida universal. Não te encarceres nas conceituações exclusivamente humanas. A vida é a ascensão. Se procuras o Cristo na feição do homem que apenas raciocina, não abordarás com facilidade as lições do Evangelho. Mas se buscares o Senhor na condição da criatura que ama, tudo entenderás, caminhando feliz ao encontro do grande futuro. Vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, mesmo à distância, porque afinal nós somos espíritos. Vamos unir os nossos corações e falar com Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo o dom da vida, agradecendo essa oportunidade de aprendizagem. Vamos falar com Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre e amigo, porque estamos aqui hoje reunidos em nome dele para aprender os seus ensinamentos. Que as reflexões que ouviremos nessa noite não toquem somente as nossas mentes, mas toquem também os nossos corações, e que essas reflexões se transformem em pensamentos, em palavras e atos, e assim consigamos dar mais um passo no nosso caminho
de evolução e progresso. Vamos ficar reunidos aqui, certos de que Jesus estará conosco todo o tempo, nos ajudando nesse esforço. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Muita paz a todos, que Jesus, o nosso Mestre querido, possa envolver a todos, que possam todos estarem bem, saudáveis. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez voltar a esta casa, mesmo que através das redes, para comunicarmos e falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Trago um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz e manifesto mais uma vez a minha gratidão a esta casa por ter podido participar do painel sobre mediunidade. E para esta noite pensei numa reflexão a respeito da disponibilidade espiritual de cada um de nós. Existe uma frase que é do livro de Isaías, que foi ou é considerado como um dos profetas maiores, em que ele diz: "Eis-me aqui, Senhor". É uma frase que demonstra para nós a questão da disponibilidade. E lembrando dela, eu digo disponibilidade espiritual, de praticarmos uma boa ação, de estarmos disponíveis, à fraternidade, à caridade. E quando eu lembrei desta frase, lembrei de outros movimentos dentro da própria história da cristandade que nos remete a esta condição de disponibilidade no momento em que muitos foram chamados a prestar o seu propósito, apresentar o seu propósito, apresentar a sua vontade em ser diferente. Isaías, como eu disse, é um dos profetas, e muito daquilo que ele falou nós vamos encontrar revisado lá nos evangelhos, porque muito da vida de Jesus foi profetizada por ele. Esse trecho que eu citei, "Eis-me aqui, Senhor", está no seu livro, o livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, quando ele nos diz assim: "Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, Senhor, envia-me". É, sem sombra de dúvidas, uma disponibilidade, pode-se dizer assim, espiritual muito interessante, o eis-me aqui. E como eu disse, em outros momentos, entre tantos outros personagens, nós vamos encontrar este mesmo sentimento de disponibilidade. O que me fez refletir, nesses tempos atuais, se nós estamos disponíveis para sermos melhores, se nós estamos disponíveis para, de fato, compreendermos a nossa responsabilidade neste momento, da necessidade do uso das máscaras, da higiene, de todos aqueles conceitos lá no princípio, do isolamento, da pandemia, que muitas das vezes hoje nós já estamos vendo um certo relaxamento. Então, qual é a nossa disponibilidade em sermos úteis neste momento? Qual é a nossa disponibilidade em ser útil à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, no momento em que nós somos convocados? Mesmo que nesta passagem alguns possam entender, ora, mas Deus não vai falar com ninguém, Deus fala com todos nós, esta que é a verdade. E existem várias formas de Deus falar conosco. Uma delas é, inclusive, através dos nossos pensamentos, através do nosso raciocínio, da nossa inteligência, porque Deus assim nos dotou de capacidade e inteligência, não foi para ficarmos por aí batendo com as cabeças pelas paredes. Ele nos criou e nos deu uma condição de vida para que, com a nossa capacidade intelectual, pudéssemos mudar a nossa condição. E isto é fato, é verídico. Nós observamos isso na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando nos fala ali a migração do espírito ao longo de tantos e tantos tempos. Então nós compreendemos que esta disponibilidade espiritual está intimamente associada à importância que nós damos ao trabalho no bem e na caridade. Então, quando somos chamados, ou quando fomos chamados a estarmos no Grupo Espírita Francisco de Assis, ou na Casa Espírita Nair Cruz, ou em qualquer outra instituição religiosa, espírita ou não espírita, quando fomos convocados
a praticarmos o bem, qual foi a nossa disponibilidade? Nós nos colocamos à disposição ou ficamos colocando as nossas condições? Ah, eu vou, mas tem que fazer isto. Ou então eu vou porque eu tenho interesse em receber depois benefícios futuros. E nós sabemos que o próprio Cristo nos orientou que deveríamos fazer sempre a caridade de forma despretensiosa. O lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Mas não há a obrigatoriedade de praticarmos a caridade. Nós praticamos a caridade se quisermos. O que a expressão diz é que fora dela não há salvação, porque não há como não salvarmos, né, ou garantirmos a nossa evolução, pode-se entender assim também, se nós não estivermos disponíveis de fato para realizarmos o bom, o bem, a fraternidade. E aí essa disponibilidade simbolizada aqui na frase de Isaías, né, eis-me aqui, Senhor, em vários momentos, em algumas outras passagens agora do Evangelho de Jesus, nós encontramos referências a este mesmo sentimento, inclusive dentro da doutrina espírita, como nós vamos ver. Um dos que a gente conhece e já de pronto assim, nos vem à memória, quando fala, né, do eis-me aqui, Senhor, é da anunciação que é feita através de um anjo a Maria, de que ela haveria de conhecer um jovem, né, já conheceria um homem, né, um senhor, já meio um jovem, né, de mais idade, podemos dizer assim, pelo menos em relação a ela, porque ela era uma jovenzinha, e que ela conceberia e daria à luz, né, aquele que seria chamado, né, como o Filho do Deus vivo, que era uma expressão comum naquela época. E Maria, naquele instante, né, imagina a gente recebendo a comunicação de que vai ser mãe ou pai de um espírito tão evoluído, que naquele momento nem mesmo Maria, nem mesmo José poderiam tomar ciência de quem de fato seria, mas o anjo diz apenas que ela é ali, né, escolhida entre várias para que fosse a mãe. E ela então se coloca à disposição. Eis-me aqui, Senhor, né? Maria também vai fazer o seu eis-me aqui, Senhor, naquele instante em que, contraindo núpcias com José, mais tarde haveria de dar à luz a Jesus. E imaginemos nós, né, e é sempre assim, né, que se Maria dissesse não, se Maria não tivesse dito não, quer dizer, o que teria acontecido com Maria, o que teria acontecido com José? Jesus não teria nascido? É natural que sim, é natural que teriam outras, né, mulheres que poderiam, né, outras jovens que poderiam ser mãe de Jesus, isso a gente não tem dúvida. Mas nós temos quase certeza, né, de que, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos fala, nós temos certeza de que Maria foi aquele espírito escolhido entre vários espíritos que também foi sendo preparada, né? Aquele espírito foi sendo preparado para chegar àquele momento e dizer o seu sim. Da mesma forma, José, que às vezes passa apagado na história da cristandade. Parece que José não existiu, que Jesus não teve um pai. Jesus teve um pai e se chamava José, que inclusive uma coisa muito interessante, a profissão de Jesus era carpinteiro exatamente porque José também o era, porque era natural naquela época que os filhos herdassem a profissão dos pais. Então vejamos que naquele seio familiar que Jesus nasceu, ele nasceu de uma forma estruturada. Então poderiam ser outros dois? Poderiam, mas aqueles dois certamente, de acordo com o que nos falam a doutrina espírita, no processo de reencarnação dos espíritos, e imaginando também não ser qualquer espírito para receber o Cristo, e aí ficamos imaginando situações, por exemplo, né, de médiuns que não tinham condições de receber espíritos muito evoluídos e que tiveram que contar com espíritos desencarnados para fazer essa mediação. A gente lembra aí o caso da história, né, do livro Paulo Estevão, que é narrado por Emmanuel, mas ditado pelo próprio Paulo, mas que não tinha condições de se comunicar diretamente com o Chico Xavier. Não que o Chico fosse uma pessoa que não tivesse condições, mas as vibrações e as energias eram diferenciadas. Era preciso ter aí um intermediário, que nesse caso foi Emmanuel, para poder fazer este trabalho. Também aí a disponibilidade de Chico, a disponibilidade de Emmanuel, né, o eis-me aqui, Senhor,
representado aí também em toda a obra gigantesca psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Então, Maria, né, para receber aquele Espírito, imaginemos nós a qualidade, né, desse Espírito, a qualidade do Espírito José para receber aquele menino no seio familiar. Então, esta disponibilidade de Maria fez com que nós tivéssemos uma mãe amantíssima, tivéssemos também um pai amantíssimo, benfeitores espirituais que nos auxiliam, nos guardam, nos protegem, intercedem por nós até os dias atuais, porque já são espíritos num patamar de evolução muito mais do que nós podemos imaginar, muito superior, muito além daquilo que a gente imagina como realmente é um espírito evoluído. Numa outra passagem também, nós vamos lembrar de João o Batista, que aceitou também a tarefa de ir, né, antes de Jesus e começar a converter as pessoas. E é interessante porque ele propõe uma retomada aos ensinos, né, já proclamados pelos judeus daquela época, uma retomada aos princípios, né, de um Deus único, né, de um comportamento regrado, né, de uma forma de deixar a vida material, pode-se dizer assim, e viver a vida espiritual, e é ali simbolizado na água do batismo, lá no Rio Jordão. Então era o sim de João Batista, João ou Batista, que estava ali à disposição para ser o sinal que também havia dito, que o próprio Jesus haveria de ser batizado como forma, né, de demonstrar e cumprir as Escrituras, de que o Filho do Homem seria batizado nas águas do Jordão. E João Batista foi o seu precursor. Ele veio antes preparar o caminho, pode-se dizer assim, avisando que já eram chegados os tempos. Então aqueles que estavam disponíveis para Deus, disponíveis para o novo, se batizavam e se convertiam em um momento novo nas suas vidas espirituais, e passava ele naturalmente a ser a criatura nova que depois Jesus vai nos dizer. Em outro momento também nós lembramos dessa disponibilidade, num momento também muito bonito, lá às margens do Mar da Galileia, quando Jesus inicia a sua vida pública e antes de começar a fazer as suas pregações, ele começa a convocar alguns homens para auxiliá-lo no trabalho de propagação da Boa Nova, que era o evangelho que estava nascendo ali. Então o evangelho nasce, pode-se dizer, às margens do Mar da Galileia. Quando ele convoca ali os 4 primeiros apóstolos, ele convida-os diante, né, aqueles homens que estavam chegando dos seus trabalhos, eram pescadores, à noite haviam feito muitas pescas, ao amanhecer do dia lá estavam eles recolhendo as redes, recolhendo os peixes, encaminhando para o mercado, estavam cuidando da higienização ali das embarcações, e eis que surge um homem caminhando por aquela margem, e este homem convida-os a serem pescadores de homens, e aqueles ali, em primeiro lugar convidado foi Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, estavam ali chegando cansados do trabalho, mas que ao ouvirem a voz de Jesus, é como se tivessem sido tocados no interior das suas almas, e eles imediatamente também, eis-me aqui, Senhor, se apresentaram para a tarefa, se colocaram a favor do bem, da caridade e tornaram-se grandes propagadores do Evangelho de Jesus. E nós vemos aí também este movimento de disponibilidade e também uma coisa muito interessante, que é uma disponibilidade para o desconhecido. Jesus não promete a eles um reinado, Jesus não promete a eles prêmios, Jesus não promete a eles nada, apenas convida-os, né, para serem pescadores de homens. Então a proposta que Jesus lança é que eles deixem ali a sua pescaria e vão pescar homens, porque era o processo da evangelização de corações e de almas que estavam aqui naquela época muito empedernidos e que precisavam retomar o pensamento a Deus, as coisas do bem e da paz. E assim aqueles homens se apresentaram de forma disponível, se disponibilizaram para Jesus e depois seguiram cada um deles os seus sacerdócios. Apenas Judas cometeu um pequeno equívoco de entendimento, mas certamente este espírito já teve oportunidades outras maiores, porque
ele teve o mestre, ou pode-se dizer, o melhor mestre que qualquer aluno poderia ter na vida. Então, é natural que num equívoco ele pudesse ter derrapado, pode-se dizer assim, os seus sentimentos. Mas numa outra existência nós temos certeza de que ele recuperou e recuperou muito bem esse seu desajuste, pode-se dizer assim. Então, mesmo assim, se nós tivermos apenas uma visão muito fechada sobre a questão, não tivermos uma visão aberta, melhor dizendo, sobre a reencarnação, é que nós vamos condenar Judas, vamos achá-lo, como é que pode, né, ter estado perto de Jesus o tempo inteiro e ter cometido, né, o que ele cometeu. Na verdade, ele não estava compreendendo exatamente a missão ou a lição de Jesus, mas mais tarde certamente esse espírito foi tocado, porque nos conta a própria narrativa, o seu espírito foi resgatado pelo próprio Jesus. Então, nós não temos dúvidas de que ele também esteve disponível em outras existências, fazendo viver tudo aquilo que ele aprendeu, porque estava do lado de Jesus. Como eu disse, mestre melhor não existiu, não existe, e talvez por muito tempo ainda vamos aguardar outro de mesma envergadura. Outra passagem também nós vamos lembrar nos evangelhos, vamos encontrar nos evangelhos, são daqueles irmãos e irmãs que foram curados por Jesus. E todos aqueles que eram curados por Jesus, Jesus curava-os com uma pergunta, né? O que queres que eu faça? Um dizia que eu fique limpo, que o outro fique curado, porque não necessariamente era a pessoa que estava necessitada que pedia a Jesus para que ficasse curado. Uns foram intercedidos, né? Tiveram intercessão, melhor dizendo, de outros, e mesmo assim recebiam a grata recomendação de Jesus: o vá e não tornes a pecar. Estes também disseram sim à cura que receberam e sim à transformação que Jesus recomendava, porque todos nós também sabemos que todo aquele que não mudou o seu caminho, né, não mudou a sua vida, não transformou a sua realidade, naturalmente padeceu outros, né, pode-se dizer assim, outros sofrimentos talvez maiores, porque perdeu a grande oportunidade que Jesus lhe deu de começar uma vida nova nesta mesma existência. Então, é o eis-me aqui, Senhor, apresentando ali os sofrimentos, as dificuldades, as limitações, as perturbações que eram de ordem, na maioria das vezes, espirituais, espíritos que viviam também perturbando a cabeça de outros irmãos, tiveram ali diálogos com Jesus, e aqueles que não aceitaram se converter, certamente saíram com alguma semente plantada dentro dos seus interiores. É muito comum nós encontrarmos isso nas nossas reuniões mediúnicas, em especial nas reuniões mediúnicas de desobsessão, quando o espírito chega muito endurecido, dizendo que vai fazer e vai acontecer, que vai destruir, que vai matar, vai fazer um monte de coisas. E a gente vai naquele processo, né, homeopático: não, meu irmão, observa, meu irmão, olha como é que você está. E ele fica irritado cada vez mais, e quanto mais tranquilidade, mais amor ele recebe, mais irritado ele fica, porque ele está ali empedernido no seu ódio, nos seus sentimentos equivocados, e ele sai dali daquela reunião daquele mesmo jeito. Quem de nós vai dizer que esse espírito já não saiu transformado? Porque ele já foi impregnado no seu espírito um monte de energias positivas, um monte de energias salutares. Via de regra, às vezes esse irmão volta numa outra situação, às vezes chorando, até agradecendo àquele grupo de irmãos e irmãs que se disponibilizaram em acolhê-lo com amor e com carinho. Então, aquele espírito uma hora também vai ser despertado e vai dizer o seu: eis-me aqui, Senhor. Numa outra passagem nós vamos ver o próprio Jesus, já caminhando para os finalmente da sua existência aqui, material. Jesus se retira para as orações junto com os seus apóstolos, vai para o Getsemane, e lá ele vai orar e pede para que os seus apóstolos o vigiem, que vigiem com ele, né? E ele afasta um pouquinho deles e começa a orar, pedindo a Deus, né, comentando com Deus, né: Senhor, a minha alma sofre, né, está triste, uma tristeza de morte. E porque ele sabia estar aproximando o seu sacrifício, já havia passado o momento
daquela que ficou conhecida como a Santa Ceia. Ele já havia comentado, né? Já tinha feito os discursos de despedida, que inclusive eu gosto sempre de rememorar, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, 15, 16, nós vamos encontrar ali aquele discurso maravilhoso. Judas já estava lá, né, com seu intento, e ele estava reunido com alguns dos seus apóstolos, e ele volta um pouco depois, e eles estão dormindo, e aí ele fala, né, olha, mas não tiveram condições de vigiar comigo, e aí ele fala, né, aí que vem a expressão, vigiai e orai, porque, né, estava aproximando o tempo de tantas coisas complexas que iriam acontecer, e ali estávamos nós, né, cochilando, né, diante daqueles fatos, porque talvez não tivéssemos ali naquele instante, né, nas figuras dos apóstolos, a disponibilidade espiritual que nós precisávamos ter verdadeiramente para nos apresentarmos à luta. E Jesus então pede, volta novamente a orar e pede que, se possível, fosse-lhe afastado daquele cálice, o cálice da dor, o cálice do sofrimento, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Vejamos aqui a disponibilidade de Jesus fazendo também o seu eis-me aqui, Senhor. E é natural imaginarmos que em algum momento também na espiritualidade, Jesus, quando se disponibilizou a ser o governador do planeta Terra, em algum momento antes, lá atrás, já teria dito, eis-me aqui, Senhor. Então, a sua disponibilidade lá no Getsemane, mesmo com sofrimento, mesmo com a dor, tinha uma perspectiva que ia além da materialidade, que era exatamente o reino dos céus que seria alcançado por ele, aquele ambiente celestial no qual ele estaria de volta, porque de lá certamente ele veio, com a grande missão de criar, cuidar, amparar e orientar ele mesmo, pessoalmente, a todos que aqui estivessem e a todos aqueles que por aqui passassem. Então, Jesus também apresenta ali o seu eis-me aqui, né? Se apresentando diante de Deus, se colocando à disposição para o seu sacrifício. Da mesma forma, quando falamos de sacrifício, lembramos também da disponibilidade dos primeiros cristãos, ou chamados cristãos primitivos, que foram aqueles que não tiveram medo de enfrentar o poder estabelecido de Roma, não tiveram medo de propagar o Evangelho. Mesmo aqueles que viviam escondidos nas catacumbas faziam isto para que pudessem mais pessoas terem conhecimento das verdades que eram narradas ou foram narradas por Jesus, e naqueles anos iniciais após a sua crucificação, estes homens e mulheres estavam propagando a boa nova e não se preocupavam com os sacrifícios também, porque já haviam se disponibilizado espiritualmente para vencerem as dificuldades do plano material. Então eles vão nos narrar também os espíritos ao adentrarem aos circos romanos para serem devorados pelas feras, entravam cantando louvores a Deus e os seus espíritos eram arrebatados em 1 segundo ou 3 segundos antes do momento em que os seus corpos fossem dilacerados pelas feras. Ou seja, a sua disponibilidade para com Deus fez com que seus espíritos imediatamente se livrassem, né, da matéria, se livrassem do corpo, para que não sofressem ali, ainda vinculados a ela, as atrocidades promovidas pelas feras. É natural que estes espíritos também se disponibilizaram pela luta, se disponibilizaram pela transformação, pelo melhoramento e pelo crescimento de si mesmos. Estavam ali não para serem sacrificados, esse não era o objetivo. Deus não criou ninguém para o sacrifício, mas nós podemos nos colocar à disposição para a sua propagação do Evangelho, sacrificando aquilo que nós temos, ocupando o nosso tempo de melhor forma para auxiliarmos aqueles que mais necessitam, aqueles que estão sofrendo por alguma dificuldade. Então, meus irmãos, é imprescindível termos essa disponibilidade, porque aqueles irmãos também se disponibilizaram a divulgar o Evangelho de Jesus, se disponibilizaram a se transformarem e também ajudarem a transformar tantos outros irmãos. Lembremos da disponibilidade também de Maria de Magdala, que tinha tudo o que poderia imaginar uma pessoa que naquela época só via na materialidade a alegria e o prazer.
teve tudo o que qualquer um dos seres humanos, e até mesmo nos dias atuais, vamos entender como é ser feliz, porque tem todos, né, todos os aparatos, pode-se dizer assim, materiais para ser feliz. Mas nós já sabemos que a felicidade de fato não está no ter, mas no ser. E também esta mulher, ao ouvir falar sobre Jesus, ao ter o primeiro contato e diálogo com ele, também se disponibilizou em ser um espírito melhor, em ser uma mulher melhor, e foi trabalhar por aqueles que eram necessitados, aflitos, atormentados pelo mal de Hansen. É natural que ela também não conhecia Jesus, mas de tanto ouvir-lhe falar, de tanto ouvir, né, sobre aquele homem, sobre as suas ações, a curiosidade que se manifestou fez com que ela se transformasse. Disponibilizou-se também em ser uma das grandes propagadoras do Evangelho com a própria vida, porque mostrou o quanto é possível, né, fazermos em prol daqueles que são necessitados, aflitos e marginalizados. E aquela época nem se fala, porque ela foi viver lá no Vale dos Imundos, que era assim o nome dado aos irmãos hanserianos, né, na época chamada de lepra. E ela ia para lá e ficou lá durante muito tempo, vindo naturalmente depois a contrair o mesmo mal. Mas o seu espírito já não tinha mais a preocupação com a materialidade, sim com o auxílio e o amparo necessitado aos mais aflitos, que naturalmente fez com que o seu espírito resplandecesse e também fosse uma das que, ao desencarnar, fosse recolhida pelo próprio Jesus. Então nós vamos vendo que em todo o contar, né, em todo o andar da carruagem, da história, pode-se dizer assim, da cristandade, tem esses irmãos e irmãs que estão disponíveis, pode-se dizer assim, para o trabalho no bem e na caridade. E nós, na doutrina espírita, também temos um exemplo, que é o próprio Allan Kardec, que lá está registrado, inclusive, numa mensagem do livro Obras Póstumas, chamada Minha Missão, em que há um diálogo, né, espetacular entre Kardec, e ainda à época, né, como professor Rivaio, e também o Espírito Verdade. O nome da mensagem é Minha Missão. Depois eu recomendo a leitura dela por inteiro. Mas de uma forma geral, era o momento em que Kardec estava ainda como Rivaio, conversando com o Espírito, porque ele já havia sido recebido uma outra mensagem, uma delas inclusive foi de Hahnemann, o pai da homeopatia, dizendo que ele tinha a missão de fazer esse trabalho de codificação da doutrina dos espíritos, ou da revelação feita pelos espíritos. E ele trava um diálogo muito interessante. E o Espírito de Verdade é o responsável, pode-se dizer assim, direto pela codificação espírita, pela terceira revelação. E ele então vai trazendo, né, preparando, pode-se dizer assim, Kardec. Kardec então começa a falar, né, olha, bons espíritos, né, eu queria saber, né, se essa prova que eu tenho que passar é para provar o meu amor próprio, existe um sentido, né, para que eu viva, né, esse momento, né, que eu terei que viver. E aí o Espírito Verdade começa a dialogar com ele, olha, de fato você está convidado, né, pode-se dizer assim, a realizar as suas atividades. E Kardec havia dito um pouco antes, né, e se eu não quiser, né? E o Espírito Verdade diz, olha, se você não quiser, não tem problema, nós vamos colocar outro, porque o Espírito Verdade vai dizer que as ideias, né, divinas, elas não residem na cabeça apenas de um homem, mas em outros homens. Então, é natural que, se Kardec, né, não aceitasse, outro certamente já estava sendo preparado. Eu costumo arriscar que seria Leon Denis, né, por conta também da forma como absorve, né, a doutrina espírita e faz dela, né, uma multiplicação de conhecimentos extraordinários, né? Mas Kardec estava ali com o Espírito de Verdade. E também nós perguntaríamos, né, quem de nós teria aí, né, condições de dialogar com o Espírito de Verdade? Sem sombra de dúvidas, muita coragem e muita evolução espiritual para isso, né? Porque Kardec estava ali apresentando as suas condições. Olha, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, né, eu preciso do apoio de vocês, isso tudo Kardec vai falando. E o Espírito de Verdade fala assim, olha, nós vamos te apoiar,
mas nada poderemos fazer se você não fizer, se você não tiver o seu livre-arbítrio. Então é importante que você apresente o seu livre-arbítrio. Estaremos com você, mas você que tem que fazer. É você que vai ser perseguido, é você que vai ser afastado, né, dos grupos sociais que você vive, você vai ser considerado como um louco. E ali o Espírito Verdade, a gente vai vendo também que os bons espíritos de fato, e aqui não sei se eu nem posso usar essa expressão bom espírito para o Espírito de Verdade, né? Seria assim, o melhor de todos, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer nessa relação aqui na Terra. Então, este super espírito, vamos dizer assim, estava preparando Kardec, dizendo, olha, você vai ter dificuldades, não vai ser um trabalho fácil. Então, os espíritos muito evoluídos, os espíritos superiores de fato, eles não ficam fazendo elogios para nós, não ficam fazendo agrados, né? Eles falam a verdade, que esse espírito trazia para Kardec. Olha, você vai ter dificuldades, vai ter problemas na sociedade, as pessoas não vão te aceitar, você vai... E Kardec ali, não, mas se eu continuar, se eu fizer, vocês vão me ajudar? Sim, nós vamos te ajudar, mas é preciso que você faça a sua parte. E muitos, e ainda diz, o Espírito Verdade ainda vai falar sobre a questão da vaidade, que ele deveria tomar cuidado, porque o trabalho sequer tinha iniciado. E ali era as reuniões iniciais ainda na casa de Senhor Rustam. Kardec vai dizer que tinha 7, 8 pessoas apenas, era uma reunião íntima. E as médiuns ali se manifestando, na verdade estava escrevendo ainda com as cestas, e de repente o Espírito começa a falar, né, diretamente com ele, e Kardec começa ali naquele diálogo com o Espírito de Verdade. E mais lá na frente, depois de tudo que tinha falado, que Kardec então faz o "Eis-me aqui, Senhor". Ele então se coloca à disposição. E existe uma frase de Kardec que é fantástica. Eu acho que ele teve uma presença, né, de espírito tão grande quando ele falou isto, né, quando o Espírito falou assim, olha, essa é a sua missão, você vai ter desafios, mas você está só começando, não adianta você se vangloriar agora, né, os homens vão te reconhecer no seu tempo, mas é preciso que você trabalhe muito. E depois, inclusive, Kardec entra com uma mensagem, 10 anos depois de ter recebido esta, e ele então faz uma análise, né, de tudo aquilo que se deu ao longo dos 10 anos, e de fato, né, a maioria das publicações já estavam feitas, a revista espírita estava bombando, as sociedades espíritas estavam aumentando as quantidades pelo mundo afora. Então, ele depois faz uma análise disso, mas naquele dia, naquele instante, Kardec tem uma frase que para mim é uma frase profética extraordinária, porque ele diz assim, Espírito Verdade, agradeço seus sábios conselhos, aceito tudo sem restrições e sem segundas intenções. Senhor, se dignou-se lançar os olhos sobre mim para cumprir seus desígnios, que seja feita a sua vontade. Minha vida está em suas mãos, disponha de seu servidor. Diante de tão grande tarefa, reconheço minha fraqueza. Esta frase agora, meus caros. Minha boa vontade não falhará, mas talvez minhas forças me traiam. E olha que coisa interessante, né? Cerca de 12, 13 anos mais tarde, Kardec estaria desencarnando exatamente por conta de um aneurisma, ou seja, as suas forças lhe traíram, mas a sua vontade esteve incessante desde o primeiro momento. E ele então completa, supra minha deficiência, dê-me as forças físicas e morais que me serão necessárias, sustenta-me nos meus momentos difíceis e com sua ajuda e seus celestes mensageiros, me esforçarei para corresponder aos seus desejos. É aqui o "Eis-me aqui, Senhor", de Kardec, um espírito que também vinha sendo preparado ao longo do tempo para que tivesse a responsabilidade de recolher todas as mensagens dos espíritos, dar um corpo de doutrina a ela e promover o lançamento da terceira revelação, a doutrina dos espíritos ou o espiritismo que nós professamos. Então, meus irmãos, da mesma forma como Kardec, todos nós e todos esses irmãos e irmãs que foram relembrados nesta fala, nesta noite,
possamos nós também nos colocarmos à disposição. E olha que não precisamos mais ir para os circos, não precisamos mais perder noites e mais noites de sono, organizando tudo que os espíritos comunicavam. Não precisamos mais ir para a cruz, não precisamos mais nada. O que precisamos hoje é pegarmos todos os ensinamentos e todo o conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita e colocar os nossos corações e almas à disposição da espiritualidade amiga, à disposição de Deus, para que a sua promessa se cumpra da transformação da humanidade. Somos todos nós, cotidianamente, chamados para estarmos disponíveis para Deus. É natural que por cansaço, às vezes por desânimo, por não nos acharmos merecedores das bênçãos divinas, às vezes recuamos na nossa tarefa. Mas que possamos nós sermos fortalecidos com a palavra de todos esses irmãos que foram lembrados nesta noite, com as palavras de Kardec, na preocupação muito maior em dar conta do recado, em dar conta do serviço, do que ser promovido ou ficar conhecido. Tanto assim que Kardec, durante toda a sua existência, jamais se proclamou como o dono da doutrina espírita ou como o responsável pela doutrina espírita, sempre colocando a responsabilidade, a sua criação nos espíritos e não nele. Então, que todos nós possamos refletir sobre esses irmãos e irmãs, sobre esta disponibilidade, sobre o eis-me aqui, Senhor, nesta tarefa de hoje, melhorarmos muito a nossa humanidade, que vem sofrendo cada vez mais vem ficando aflita pelos comportamentos desumanos de tantas e tantos homens e mulheres. Que nós não percamos a esperança, que tenhamos a confiança no futuro, na certeza de que com as nossas ações, com o nosso trabalho, que também as nossas forças não nos traiam, que os nossos sentimentos, as nossas melhores vontades estejam em fazermos deste mundo um lugar melhor para viver, porque é possível. Estamos passando por uma fase muito complexa, onde estamos separando o joio do trigo, mas o próprio Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Nós também temos a esperança de vencê-lo e vamos vencer juntos, trabalhando lado a lado pela transformação da realidade que nós estamos passando. Muito em breve nós vamos lembrar desses tempos sombrios, desses tempos de sentimentos equivocados e vamos dizer também como Jesus disse: eu venci o mundo, nós vencemos o mundo. E este será um mundo melhor para todos nós. Coloquemos então, meus irmãos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos melhores sentimentos à disposição de Deus e da espiritualidade amiga, para que ela continue a guardar e proteger a todos nós. Que nunca nos falte a confiança, a perseverança e a certeza de que juntos seremos melhores. E a exemplo do próprio Francisco de Assis, da canção a ele dedicada, tenhamos nós também a disponibilidade de estarmos aonde for preciso e que sejamos luz nas trevas e que sejamos paz aonde houver guerra. Fica conosco, mais uma vez nós pedimos aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guarda e espíritos protetores. Vamos orar, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre querido, possa envolver a todos nós, irmãos e irmãs, a caminho de um mundo melhor, de um mundo fraterno, de um mundo onde vai prevalecer o bem e a paz. Que o Senhor possa abençoar a todos os lares aonde chegam esta mensagem. Abençoe a todos os corações que nos ouvem neste momento. Abençoai também aqueles irmãos e irmãs que se encontram aflitos, necessitados, doentes e acamados, aonde quer que eles estejam. Possa envolver nos melhores sentimentos de paz e de amor, de recuperação e de fraternidade, aquele irmão ou irmã que vem à nossa memória neste momento e que está passando por alguma situação aflitiva. Abençoe o nosso planeta, Senhor Deus. Abençoa, em nome de Jesus, o Teu Filho muito amado, nosso Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz de Jesus continue com todos nós, nos guarde e nos proteja
nesta caminhada. E mais uma vez e sempre, pela oportunidade desta noite, pela oportunidade de estarmos novamente através da internet com o Grupo Espírita Francisco de Assis, o meu muito obrigado, a minha paz. Fica com Deus e que Deus nos abençoe.